Defendida naturalmente pelo adensamento constante da população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias incessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Réia Sílvia, de Rômulo e Remo, assumiram papéis salientes e singularíssimos, cada uma com a sua conotação psicológica, cada uma contendo um conjunto de dados e de informações transcendentes, porque em cada uma delas tinha aquela parte da figura mitológica que o Emmanuel não avalia aqui, mas que assomavam no imaginário do povo para despertar neles aquele elan, aquela vontade de vencer, aquela vontade de conquistar, aquela vontade de fazer cada dia um mundo melhor em torno deles. A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, dedicaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí a experiência mais valiosa dos outros povos, criando uma nova terra com seu esforço enérgico e decidido. Essas experiências, então, eles não iam lá pegar as pessoas, que até então eles não tinham expressão de domínio sobre o mundo. Eles estavam vivendo, mas essa experiência, logicamente, que era pela reencarnação de espíritos gregos, egípcios, indianos, espíritos que já tinham grandes conquistas evolutivas, que iam para lá implementar e fomentar o progresso. E interessante que eles começam a criar escola de trabalho. O trabalho já começa a ser organizado e eles já vão gerenciando e organizando para o porvir, que precisava de uma grande estrutura. Então, espíritos bem evoluídos, com ideias bem desenvolvidas em termos de proteção, ou seja, de táticas militares de defesa, eles vão criando toda uma fortaleza para Roma, visando o porvir que Roma teria e até hoje tem na humanidade. Lá encontraram eles as tribos latinas Ranenses, Titienses e Lúceres, congregadas para edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Então eles assumem a direção dessas tribos latinas, Ranenses, Titienses e Lúceres, e vão construindo, vão edificando as bases para um futuro melhor, para um futuro mais organizado, de um grande poderio militar e também intelectual que Roma teve durante muitos séculos. Foram 1000 anos de dominação. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência, mas não faltou à posteridade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses, com destino ao céu. E todo um mito em torno dessa figura lendária, que é alguém que chega para gerenciar Roma, ela já está organizada, mas ele, bem mais inteligente, mais preparado espiritualmente antes da reencarnação, ele começa então a dar uma nova configuração para Roma, organizando-a para as funções do porvir. Cada um vinha, após o seu tempo, dando aquele impulso necessário para a organização da cidade, para o crescimento e aprimoramento daquilo que haveria de existir, que deveria ser estabelecido ali para o porvir. Influências decisivas. Desnecessária será a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando o nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta, que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Então, Emmanuel faz aqui, traz para nós uma história que tem uma base naquilo que nós conhecemos e nos dá pinceladas das realidades transcendentes da vida, do plano espiritual, quando Jesus e todos aqueles seus missionários do bem, todos os trabalhadores do bem, vão fazendo as devidas manipulações no sentido de reorganizar a estrutura social para impulsionar o progresso da Terra. E a paciência de Jesus é tão grande que levou 1800 anos para nós começarmos a desenvolver a tecnologia que nós temos hoje.
1700, né? Porque a partir de Cristo, e Roma já 300 anos antes de Cristo, já existia o processo de reorganização, e ela vai caminhando, né, por mais 800 anos após o Cristo de domínio sobre a região do Mediterrâneo, tentando implantar ali bases para o progresso futuro. Como nós podemos ver, nesses quase 2.000 anos, ou nos 2.000 anos, colocando o marco do desenvolvimento tecnológico da Terra em 1800, então esses 2.000 anos, 200 anos antes de Cristo até 1800, nós tínhamos um padrão bem primitivo de vida, bem estruturado em bases primárias, né? Bem semi-selvagens, vamos dizer assim. E de 1800 para cá, começa a ter uma organização social diferente. E só a partir de 1950, o resto do mundo começa a se desfrutar também de certas organizações sociais também diferentes, diferenciadas, visando um progresso, visando um aprimoramento. E de 2000 para cá, começa então um grande impulso de desenvolvimento tecnológico da Terra. Em 93, em 90, né, década de 90, começa a surgir o celular, mas o grande impulso do celular, realmente, como a gente entende hoje, parte-se a partir de 2010, com os smartphones, se não me engano. Mas entre 2000 e 2010, começa-se a implementação da tecnologia digital e o desenvolvimento das mídias sociais, que isso é importante no ponto de integração dos povos, apesar de que espíritos maus usam para a maldade. Os espíritos bons usam para instruir, para se educar, também para o lazer, para a sua descontração. Cada um com a sua responsabilidade. Mas o que a gente vê é que levou muito tempo para dar os primeiros passos. E, de repente, começa um deslanche de tecnologia que a gente fica pensando, até quando? Até onde? Cada vez a gente quer um pouco mais, mas o certo é que a gente nem consegue imaginar o que será a tecnologia daqui a 20 anos. Porque se ela chegou até aqui nesses últimos 20, e principalmente nos últimos 5, então daqui a 5 anos, dobrar essas informações, esse desenvolvimento tecnológico que nós temos, é muita coisa, né? Então vamos voltar para Roma Antiga. E Jesus vai velando incessantemente pelo desenvolvimento do orbe para chegar ao aperfeiçoamento que nós estamos precisando chegar e ainda estamos longe de chegar. Só não sabemos quais caminhos vamos passar para até chegarmos lá. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho de Etrúria, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso. Lembrando, entre as suas muitas renovações, a construção da cloaca máxima do Capitólio. E esse etrusco, Tarquínio Prisco, ele vem criando organizações e desenvolvendo até mesmo arquitetura nova para Roma. Novas construções, deixando um marco já para uma civilização bem avançada. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios, e a esse tempo já organizados em virtude de essa reforma apresentar-se dentro das características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Sempre que fala em uma reforma social, vai trazer grandes transtornos, grandes problemas que cada um está confortável na sua posição, e até mesmo disfarçando a sua posição. Porque quando ele pega pelas possibilidades financeiras e faz as divisões, aqueles que estavam na zona de conforto, que ele fazia-se pensar que ele estava numa condição melhor, e quando faz a divisão ele fica numa pior, não fica bem visto, não fica bem aquela colocação. E isso traz, logicamente, conforme a Eumênia mostra, alguns desgostos para alguns, aqueles desarranjos sociais suaves, mas vai murmurando o princípio de uma revolta maior. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seu
contatos com a Grécia. Como eles já tinham naturalmente os seus gênios, seus deuses tutelares, que normalmente eram os parentes que já haviam morrido, mas também tinha muitas crenças, muitas superstições das mais variadas, como é natural em todos os povos mais primitivos, porque ainda dentro da primitividade produz-se mais ectoplasma, produz-se muitos efeitos físicos e, logicamente, que a espiritualidade superior coloca ali dentro daquela sociedade médiuns capazes de provocar esses fenômenos para despertar o imaginário popular para uma força superior, para uma força que transcende o seu dia a dia. E por isso, a gente vai ver na Grécia as manifestações de espíritos os mais variados, inclusive eles podendo se materializar, comunicarem com as pessoas, e segundo o mito, ou a lenda, ou a história, depende de qual o ângulo que você vai olhar para o fato, eu prefiro então olhar como uma história, podendo até engravidar certas mulheres e ali ter filhos que tinham poderes sobrenaturais. Quem entende de efeitos físicos sabe que é possível, mas quem não entende vai achar que é um absurdo. Respeitamos todos, cada um com seu entendimento, cada um com seu pensamento sobre o fato. Para alguns, apenas um mito para destacar, através de uma lenda ou uma história, um patamar psicológico de entendimento da sociedade daquela época. Trazendo daquela forma, por grandes missionários, uma ideia que vai impulsionar o desenvolvimento daquele povo na forma intelectual e também psicológica. O certo é que Rochester disse que pediu autorização para escrever sobre os deuses gregos. Se ele escreveu, o livro foi perdido, ou talvez não tenha tido a devida autorização para escrever. Seria muito interessante o Rochester descrevendo, porque ele tem já o dom de trazer informações bem complexas para nós, e seria muito importante, muito interessante, de grande curiosidade para todos nós, os mitos gregos, na visão de Rochester. Mas vamos lá. Então, eles tinham ali a superstição, aumentou mais a superstição, aumentou mais essas questões dos deuses. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo. E na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remota ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo. É interessante que começa a surgir as religiões, aí na mente de alguns pouco conhecedores da espiritualidade superior e sua função na gestão do mundo, falou assim, tá vendo? Queriam controlar as religiões, criar uma pessoa para ser aquele que gerenciava a religião. Mas não é isso. A espiritualidade superior tem que dar um rumo. Então tem que criar um mecanismo para, de alguma forma, colocar alguém que gerencie. Ou agora esse alguém que gerencia as religiões é tão falho quanto todos os outros. Mas ele pelo menos vai dar um norte, vai dar um patamar de entendimento para que todos possam caminhar com relativa segurança dentro do conhecimento que se espera, que se tenha e que se desenvolve. Por isso, todos ali, na história da humanidade, uma das primeiras coisas a se organizarem é o Estado. E logo em seguida vem a religião se organizando e essas pessoas, logicamente, junto com o Estado, mantêm um status quo de poder, de força, de influência e de manipulação. Porque as massas estão em diferentes níveis de evolução, em diferentes níveis de entendimento. Então, precisa-se de um poder moderador para não ter tanto desmando social, como mesmo assim, tendo esse poder moderador, ainda existe. Porque os poderes moderadores são manipulados, principalmente na atualidade, por mentes poderosas que nos bastidores determinam os caminhos que aquela sociedade tem que seguir, sem muita consciência pelo social, pelo ético, pelo moral e principalmente pelo desenvolvimento da espiritualidade. Aliás, esta parte é o que mais assusta a humanidade do futuro. Porque, de um lado, nós temos aqueles que querem negar Deus, negar a espiritualidade, negar o bom senso das coisas divinas. Por outro lado, tem aqueles que querem seguir no rigor máximo. E poucos, o rigor máximo da fé, da transcendência, e outros ficam no meio do caminho observando. E alguns poucos preferem não acreditar em nada. O certo é que nós precisamos desenvolver a ideia de uma espiritualidade. Um espírito que comanda a nossa vida física,
e ele retornará para o mundo espiritual com as suas conquistas éticas e morais e também com as conquistas intelectuais. Mas compensação levará também as marcas de todos os desmandos, de todas as transgressões das leis divinas. Compreendendo isso, nós vamos então estabelecer metas e padrões para estarmos melhores, para estarmos mais preparados para nos educar perante o Cristo. Chefe supremo das correntes religiosas, o qual os bispos romanos iam extrair, mais tarde o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Como vocês podem observar, no Egito tinha os sacerdotes e o faraó era o representante máximo desses sacerdotes, e lá eram pessoas que tinham domínio sobre o sobrenatural, tinham poderes sobrenaturais, tinham poderes psíquicos. Moisés, Meneftá, Pinehas, Tutmés III sempre deixaram algumas coisas escritas sobre os seus poderes transcendentes, sobre sua capacidade de manipular os fluidos, de um nível que sai do padrão que nós temos hoje de entendimento, mesmo aqueles mais profundos conhecedores da doutrina espírita. Bom, então eles criam um pontífice máximo que depois Roma, ao assumir o comando do cristianismo, vai adaptar para o Vaticano esse pontífice máximo e criando a figura do papado para gerenciar a religião. Teve seus prós, teve seus contras, como tem até hoje. Não cabe-nos aqui fazer esse julgamento. O que nós temos que procurar entender é que as massas normalmente precisam de um líder ou de uma figura central que gerencie a sua forma de crer para não descambar aí por caminhos perigosos. E apesar de tudo, existe aqueles detentores do poder, normalmente político ou militar ou qualquer outro poder, que tenta fazer as suas manipulações junto àqueles religiosos. E esse é o grande perigo, esse é o grande tormento que a humanidade vive hoje. Porque a preparação técnica de conhecimentos transcendentes para um militar, para um político, é diferente de para um religioso. Enquanto o religioso vai acreditar na essência do ser humano como uma possibilidade de transformar seguindo o exemplo do divino, os políticos veem tudo um poder de manipulação para conquistar o voto, para se perpetuarem no poder, sem criticá-los. É a forma com que todo o sistema é montado e que leva-os a agir dessa forma. Por outro lado, os militares tentam ver o ser humano por aquilo que ele tem de pior. Tudo é perigoso, tudo constitui uma ameaça de guerra, uma ameaça de crime, que deve ser devidamente monitorado. Também está certo. É o treinamento que ele teve. Baseado nisso, a gente vai vendo que os treinamentos que as pessoas recebem nas mais diferentes profissões também faz com que eles pensem e ajam de forma diferente. Por isso, todos deveriam saber ouvir-se mutuamente para conquistar e construir um mundo mais equilibrado entre as forças militares, políticas e religiosas, e o judiciário fica entre todos eles, e o judiciário tem que saber moderar a ação, seria uma força moderadora, assim como a religião deveria ser também uma força moderadora, fazendo com que ambos convivessem harmonicamente. Mas os empecilhos e as interferências são terríveis, principalmente por parte de espíritos extremamente mancomunados com as trevas. Até que um dia, ao evangelizarmos-nos a nós mesmos e a esses espíritos que estão no plano espiritual, nós vamos conseguir menos manipulações e mais ações de interesse coletivo que beneficie a todas as classes sem prejudicar nenhuma delas. Mas aí tem que ter maturidade para não agir de forma perversa ou de forma insensata. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica, e foi por isso que, com a evolução da cidade, o panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 mil deuses. E eu lembro aqui, quando Paulo vai conversar com os atenienses, ele fala que ele tinha ficado com muita compaixão dos gregos, porque eles acreditavam num deus de pedra. E ele apresenta então o deus que ele acreditava, que era o criador do mundo. E primeiro, os atenienses, logicamente, muito cultos, muito inteligentes,
ficam entusiasmados, ficam ali admirados com a palavra de Paulo. Mas quando ele fala no prosseguimento da vida, na vida espiritual, eles começam a se debandar, falam as muitas letras confundiram a sua cabeça, Paulo. Acerca disso te ouviremos outra hora. E essa resposta ateniense ainda está na cabeça da grande maioria da população. Muitos deles, diante das indagações filosóficas transcendentes em matéria de espiritualidade ou qualquer outra situação, preferem abster-se desse entendimento. Eu achei interessante um dia, eu estava na porta de um sacolão, tinha acabado de fazer minhas compras, estava ali arrumando as compras no carro, e tinha um grupo de pessoas conversando. E a pessoa falava sobre os poderes absolutos de um determinado estado. Eu falei assim, você já ouviu falar em bomba atômica? E ele, eu já vi, o país tal tem, e ele jogou no país Y. Aí, eu falei, pois é, agora tem os países X, Z, C, D, que tem a bomba atômica. E em algumas regiões onde tem muito terremoto, se uma bomba atômica cair, pode desencadear uma sequência de terremotos fora da alçada do conhecimento humano, da dimensão que pode causar naquela região, que já é propícia a ter terremoto, cair uma bomba atômica. Você tá maluco, rapaz? Falar uma coisa dessa? Terremoto, só quem cria terremoto é Deus, tá na natureza. Não tem esse negócio de bomba para desencadear terremoto. Eu falei, tá bom, tudo bem. Mas você sabia que quando uma bomba atômica explode, ela tem um potencial de, às vezes, criar naquela região um tremor de terra na escala Richter de 5, 6, 7, tal qual um terremoto? Não, você tá maluco, não é isso. Aí eu fiquei olhando uma pessoa que ele não tinha instrução, uma pessoa no bom senso, ele ia falar assim, qual o seu grau de instrução? Baseado em que você fala isso? Então ele preferia negar a lógica para aceitar uma transcendência sem base filosófica, sem base científica. Então, quando a gente vê falar que não buscava uma transcendência muito filosófica, eu fiz essa comparação, talvez não tenha muito a ver, mas as pessoas dentro de um determinado patamar de entendimento, elas acreditam que só o que elas acreditam está certo. Elas não param para pensar que existe uma ciência, que existe tecnologia, que existe algo mais transcendente. Então, isso faz parte do processo. E aí nós temos que ver que nós saímos do mundo espiritual de grupos de espíritos que pensam como a gente pensa. Se você pensa em possibilidades de desenvolvimento da tecnologia, você está sintonizado com espíritos que pensam no desenvolvimento da tecnologia. Se você pensa apenas no domínio da religião, sobre tudo, com controle total, você está sintonizado com esse tipo de espírito. Mas o que nós precisamos é entender quando é que nós vamos estar sintonizados com os gestores da humanidade designados por Jesus. Quando, então, nós começaremos a refletir sobre a possibilidade de um entendimento superior, o entendimento de como vamos nos conduzir no mundo. Como nós estamos vendo aqui a história dos povos, todos caíram, todos perderam num determinado ponto o seu ponto de ligação com a espiritualidade superior. E, de acordo com a maioridade da Terra, quando nós estamos aí numa fase, vamos dizer, de um adolescente de entre 17, vamos colocar adolescente em 17 e 20 anos, ou um jovem saindo da adolescência para a idade adulta, entre 17 e 21 anos, cheio de ideias, cheio de teorias, mas ainda não sabendo fazer bem a conexão com a causa e efeito de cada ato, de cada fato. Porque nem todos vão saber avaliar assim, porque não passaram ainda por certas experiências, exceto alguns já mais evoluídos, já com um entendimento mais transcendente da vida. Por isso, cada etapa da nossa evolução, cada etapa do nosso processo de transformação humana e social, vai trazendo para nós conjuntos de ideias, de reflexões extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento em amor e em responsabilidade. Os patrícios e os plebeus. Depois dos últimos Tarquínios, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados patrícios assistidos pelo Senado. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana,
mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas. Interessante aqui. Começa, então, a partir dos domínios mais centralizados dos Tarquínios, que intensifica o poder militar. E o poder militar não era bem visto pela classe intelectual, pela classe mais rica da cidade. Então, eles desenvolvem uma nova forma de governar. 2 magistrados, assistido pelo Senado, que é um grupo de representantes da sociedade, e ali eles vão organizando. Até que Mário, lá na frente, veio constituir-se imperador. Se não me engano, Mário é o primeiro imperador. Eu não estudei agora, no momento, a história de Roma, e aí eu não vou conseguir lembrar coisas que eu já estudei há mais de 30 anos atrás. Mais precisamente, 45 anos atrás. Bom, aqui, vamos lá. A parte mesmo assim, as medidas são para dar uma supremacia romana, para expandir-se, mas ainda a visão estreita do domínio sobre os mais pobres, com sensível prejuízo dos mais pobres. Temos que prestar atenção nesse detalhe, que o Emmanuel é muito sutil na hora de falar isso. Ele não entra em profundidade nas questões sociais, por motivo óbvio, não é esse o interesse. O interesse é ver o trabalho espiritualizado e espiritualizantes que está existindo e a gerência da espiritualidade sobre cada fato. Mas aqui, a classe mais pobre oprimida pelas mais ricas, os ricos gozam de todos os direitos, revoltaram-se então os pobres em face da penosa situação em que as colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores em casos especiais com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e da morte de cada um. Os magistrados, os senadores, que tinham que estar ali unidos pelo bem-estar de toda a comunidade, começam então a enveredar por caminhos perigosos, de acharem que são donos da vida das pessoas. Imagina-se o tipo de atrocidades que faziam, de abusos cometidos, ódio gerado, que lá na frente, quando o Emmanuel vai falar que tipo de força é essa, meu Deus, que assoma em Roma, aquelas pequenas ações construídas aqui nas bases da criação da cidade, pelas atrocidades cometidas, quantos estupros, quantos desrespeito à alma humana, quantas condenações à morte covarde e insensata também foram feitas, a troco de um domínio de poder sem recurso muito bom da palavra, da filosofia, lá na frente vai repercutir. Então, tudo aquilo que se gera de ódio, de raiva, de revolta, de mágoa, a história humana vai mostrando para nós. E, recentemente, um grupo de russos e chineses fizeram um estudo para saber por que os impérios caem. Então, a dinastia Ming caiu quando se prostituiu, quando deixou-se enveredar por caminhos menos éticos, menos morais, perdendo, então, as suas conquistas morais. Isso é o maior perigo da sociedade. E a conquista moral não é só a pessoa ficar andando na rua pelado, pornografia para cá e para lá, não. É também a falta de respeito entre os cidadãos, a falta de ética na condução das suas palavras, na forma de gerenciar a vida de todos nós. Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa abandonaram a cidade, retirando-se para o monte sagrado, mas os patrícios, examinando a gravidade daquela atitude extrema, lhes enviam Menêmio Agripa, cuja palavra se desincumbe com felicidade da diligência que lhe fora cometida, contando aos rebeldes os apólogos dos membros e do estômago que constituem o mecanismo de sua harmonia, o perfeito organismo de um corpo. Então, Menêmio chega com a retórica filosófica, com um discurso muito bem planejado, e ele vai então buscar o diálogo com os plebeus que abandonam a cidade, vão para um monte, e lá eles se estabelecem, não querem trabalhar. Como que você vai forçá-los a trabalhar? Vai matar todo mundo? Se você for partir para bater, os soldados também são povo. Eles vão bater nos seus próprios companheiros, seus próprios concidadãos. Então nós temos que prestar atenção que em determinados momentos, quando é definido pela espiritualidade superior, ações são tomadas
são gerenciadas por inteligências aqui na Terra que fogem ao controle das autoridades do mundo. Portanto, quando ele coloca aqui, forças espirituais que os assistiam, então eles são intuídos pelas suas forças espirituais para deixarem a cidade, provocarem um diálogo e criarem, então, ali uma negociação que viesse trazer para eles conquistas para ambos os lados. Os patrícios não poderiam viver sem os plebeus? Em contraparte, os plebeus também precisariam dos patrícios para a questão do estômago, da higiene, da moradia e tantas outras coisas. Criando, então, uma nova fase de discussão de vida.